Dinossauro, avião, pororoca, timão. Histórias vou saber quem sou eu. Um jeito de aprender, conhecendo museus. O Brasil viajar sem sair do lugar. Cafuso ou mameluco, saber quem sou eu. Vou logo resolver, conhecendo museus. Capivara, Pequi, Opala, Sambaqui. Entender de Minas, saber quem sou eu. Como posso descobrir? Conhecendo museus, conhecendo museus. Neste mundo vou entrar, o universo conhecer a mim, saber quem sou eu, já sei como fazer. Conhecendo museus, conhecendo museus, conhecendo museus. A partir de um início tão simples, infinitas formas, as mais belas e mais maravilhosas, evoluíram e continuam evoluindo. Essa frase de Charles Darwin resume bem a teoria que mudou o olhar da humanidade sobre a sua própria trajetória. Ao contrário do que muitos imaginam, Darwin nunca disse que o homem descende dos macacos, mas sim que homens e outros macacos compartilham um ancestral comum. Quando falamos em evolução das espécies, precisamos compreender que essa afirmação também significa preservar a vida na Terra. Para saber aonde vamos, precisamos primeiro entender de onde viemos. Vamos juntos nessa viagem pelo mundo da biodiversidade, conhecendo hoje o Museu de Zoologia da USP. Museu de Zoologia da USP. O Museu de Zoologia da USP está instalado nesse prédio, no bairro do Ipiranga, e foi projetado pelo arquiteto Cristiano Stockler das Neves. Inaugurado em 1941, foi o primeiro prédio em São Paulo construído especificamente para o funcionamento de um museu. Os motivos, ligados à fauna, são uma marca importante na arquitetura do museu. Representações de animais aparecem na fachada, no vão central e nos vitrais, produzidos pela famosa Casa Conrado, a qual tem seus vitrais presentes nos principais edifícios históricos da capital paulista. Na fachada, são 32 quadros coloridos de cerâmica vidrada e esculturas retratando uma águia e 2 cabeças de leão. Não é à toa que o local é conhecido no bairro como o Museu dos Bichos. Essa área na entrada do museu é dedicada às exposições temporárias. A que veremos hoje é intitulada Charles Darwin, Evolução para Todos. Você certamente conhece um pouco da história de Charles Darwin, mas sempre vale lembrar um pouquinho da vida desse biólogo e naturalista que nasceu na Inglaterra no século XVII. Na infância, o Darwin não foi o melhor aluno da escola e que um dia o pai dele falou que ele seria uma vergonha para ele mesmo e para a família dele. E, na verdade, a gente está aqui no Brasil, 200 anos depois, celebrando o bicentenário dele. E não só no Brasil, no mundo inteiro o nome dele é celebrado. Ao longo de sua vida, Darwin colaborou para muitas pesquisas realizadas nas costas e ilhas da América do Sul, Austrália e Nova Zelândia. Ele tinha apenas 22 anos quando zarpou, em 1831, no navio Beagle, para uma exposição de 5 anos que entraria para a história. Enquanto a maioria dos integrantes da tripulação investigava as características da costa sul-americana, Darwin ficava em terra firme, coletando informações sobre os lugares e as exóticas espécies da flora e fauna daquele continente, que até então eram pouco conhecidas pelos europeus. Darwin ficou impressionado com as peculiaridades da distribuição geográfica das espécies. Sua pesquisa mais famosa foi das Ilhas Galápagos, pertencentes ao Equador. As espécies ali são endêmicas, ou seja, só existem naquele local. Todavia, lembram espécies que vivem em todo o continente sul-americano. Analisando suas descobertas, Darwin teve a oportunidade de perceber as adaptações que aconteciam nas diferentes espécies, de acordo com cada ambiente, fossem em Galápagos, nas florestas brasileiras, nos pampas argentinos ou nos Andes. O Charles Darwin não foi o primeiro a propor que as espécies pudessem se transformar ao longo do tempo e no espaço, né? Alguns naturalistas já tinham tentado emplacar ideias parecidas, né, com a de Darwin. A grande novidade que Charles Darwin traz, na verdade, é, primeiro, apresentar a ideia muito bem corroborada por evidências, né? Ele até chamou o livro Origem das Espécies de um longo argumento, né? Então, ele consegue convencer parte do público-alvo dele, que eram os cientistas,
cientistas da época, e ele apresenta um mecanismo pelo qual a evolução ocorreria, que é o mecanismo da seleção natural. Por outro lado, a parte mais ortodoxa da sociedade fica um pouco chocada, porque, como disse o próprio Darwin, falar que as espécies não eram criadas por Deus era como confessar um assassinato. Eu gosto de encorajar as crianças para seguirem a carreira científica, e às vezes o ensino formal pode não ser o seu forte, mas se você tem um talento para fazer coleções, para observar fenômenos, um bom raciocínio lógico, não se desencoraje com a nota do boletim, entende? Você ainda pode ser um grande cientista como foi Charles Darwin. A teoria de Darwin revolucionou definitivamente o modo de como o mundo científico e o homem, de maneira geral, compreendem a existência da vida no planeta. E falando em vida e planeta, vamos continuar nosso passeio pelo museu, pois nossa visita está apenas começando. Você já deixou pegadas na areia ou no barro? Pois bem, os fósseis são como pegadas, só que preservadas do tempo por milhões de anos. A palavra fóssil deriva do termo em latim fossilis, que significa desenterrado. São restos ou vestígios de animais, plantas ou outros seres vivos que viveram há muito tempo e ficaram preservados em rochas, sedimentos, gelo ou âmbar. Podem ser partes do corpo ou esqueleto, ou também sinais, como rastros. Aqui no museu você pode conferir muitos exemplos, como fósseis de peixes, aranhas e tartarugas. Esse painel mostra a origem da vida na Terra desde os períodos Cambriano, Siluriano, Carbonífero, Jurássico, Cretáceo até o atual. Um dos períodos mais conhecidos e comentados é o Jurássico, que ocorreu na Era Mesozoica há 200 milhões de anos, habitados pelos temidos dinossauros que dominaram o planeta e acabaram extintos. Certamente você já viu filmes ou desenhos animados com esse tema, não é? Agora, vai uma dica. Os outros períodos também apresentaram transformações muito interessantes que vale a pena conferir. Muitas espécies expostas aqui no museu são taxidermizadas, ou seja, empalhadas. Este é um processo que conserva os animais depois de mortos, retirando suas vísceras e recheando-os com palha, daí o nome. Assim, eles podem ser expostos para que possamos olhar de pertinho. Outra maneira de mostrar os detalhes dos animais é fazendo um modelo, como nessa vitrine, onde há várias jararacas, que eu não gostaria de encontrar rastejando por aí, não. A jararaca é uma das cobras venenosas mais conhecidas do país. Tem como habitar a América do Sul, principalmente o Brasil, a Venezuela e o norte da Argentina. Elas alimentam-se de pequenos animais, como ratos, rãs, sapos ou mesmo outros répteis, como lagartos de pequeno porte. Os répteis foram os primeiros vertebrados a conquistar com sucesso e definitivamente a superfície terrestre. Isso porque desenvolveram algumas características adaptativas, como a casca calcária envolvendo o ovo e a pele impermeável. A pele pode ser revestida por escamas epidérmicas, como nas cobras e lagartos, por placas córneas, como nos crocodilos e jacarés, ou por placas ósseas, como nas tartarugas, todas formando uma carapaça que protege o animal contra a desidratação. O esqueleto dos répteis, formado por cartilagem e osso, tem músculos associados a ele bem desenvolvidos, que facilitam seus movimentos de rastejar. Prosseguindo nosso passeio pelo Museu de Zoologia da USP, chegamos na área Origens das Espécies e dos Grandes Grupos Zoológicos. Aqui, a proposta é mostrar como é feito o levantamento de hipóteses para explicar a evolução e a biodiversidade. Vamos conferir? Essa é a réplica de um esqueleto de uma preguiça gigante, que viveu há mais de 10 mil anos. Ela podia chegar a uma altura de até 6 metros. Nessa montagem, vemos os tigres dente de sabre atacando a preguiça. Repare que são necessários 2 tigres para dar conta do recado. Os mastodontes, aparentados aos elefantes, extinguiram-se há cerca de 10 mil anos. Tinham cerca de 3 metros de altura e pesavam em torno de 7 toneladas. Chegou a hora de falar das baleias. Essa é uma cabeça de baleia mink. Pesquisadores acreditam que há mais de 50 milhões de anos, os ancestrais das baleias tinham patas e andavam sobre a terra.
Pouco a pouco, essas criaturas passaram a viver mais tempo dentro d'água, assim como os leões marinhos e as lontras nos dias de hoje. Vagarosamente, foram perdendo as patas e os pelos, que passaram a não ser mais úteis. Os paleontologistas descobriram criaturas fossilizadas parecidas com elas, que tinham as pernas tão pequenas que não suportariam seu peso. Por que um mamífero capaz de viver em terra transformou-se em uma criatura do mar? A melhor resposta para essa pergunta é: os ancestrais das baleias simplesmente partiram em busca de alimento. Vamos observar agora um grupo de animais que, apesar de pequenos, tem alguns representantes muito temidos, os artrópodes, classe que inclui as lagostas, aranhas, lacraias e escorpiões. Artrópode vem de artron, palavra de origem grega, que significa articulações, e podos, que significa pés, patas. Seus membros inferiores, antenas e boca são formados por partes que se articulam, ou seja, que se movimentam umas em relação à outra. Outra curiosidade, os artrópodes têm uma carapaça protetora, dura e impermeável, também chamada de exoesqueleto ou esqueleto externo. Ao crescer, eles abandonam o esqueleto velho, que ficou pequeno, e fabricam outro maior. Esse fenômeno é chamado muda, que ocorre várias vezes até que eles atinjam o tamanho dos adultos. Aqui temos vários crustáceos que são artrópodes de hábitos aquáticos, sendo a maioria marinha, como as lagostas, camarões, siris, caranguejos e o emerita brasiliensis, que vive enterrado nas areias das praias do Brasil. Também existem crustáceos de água doce, como o camarão do Rio São Francisco, e os crustáceos terrestres, como o bicho da conta e o tatuzinho de jardim. São ao todo cerca de 50 mil espécies descritas. Depois do intervalo, eu volto com mais assuntos interessantes. Vamos falar do fascinante mundo dos insetos, conhecer melhor as atividades dos zoólogos e ver de pertinho espécies dos diversos ecossistemas brasileiros. Até já! Aqui podemos ver exemplares de moluscos fósseis e não fósseis. São animais bem curiosos, têm uma composição frágil, o corpo mole. Porém, a maioria possui uma concha protetora. Nesse grupo encontramos o caracol, o marisco e a ostra. Há também os que apresentam a concha protetora interna e reduzida, como a lula. Alguns não têm a concha, como o polvo e a lesma. Nas ciências naturais, a entomologia é o estudo dos insetos. Um dos destaques do Museu de Zoologia da USP é a sua coleção entomológica, com aproximadamente 4,7 milhões de exemplares. É a maior coleção de insetos da América do Sul e Central, com espécies variadas de besouros, moscas, formigas, abelhas, vespas, cupins, borboletas, mariposas, pulgas, pernilongos e tantos outros. Os insetos são seres incríveis. Sua diversidade é tão grande que não encontra rival entre os seres vivos. Para ter ideia, hoje estão descritas 1,5 milhões de espécies de seres vivos. E os insetos predominam, são mais de 800 mil. Eles podem ser encontrados em quase todos os ecossistemas do planeta. E as condições em que mais vivem são as mais variadas. Alguns são encontrados em desertos áridos. Outros vivem em fontes termais, com temperaturas que chegam a 80 graus. Existem insetos habitando picos montanhosos cobertos por neve com mais de 6 mil metros de altitude, e outros ainda vivem sob temperaturas árticas inferiores a menos 20 graus. Entre os insetos, talvez os mais atraentes sejam as borboletas. Elas pertencem à ordem dos lepidópteros, termo que significa literalmente asas em escamas. As escamas são coloridas e sobrepostas, formando desenhos intrincados e texturas de rara beleza. Estima-se que em todo o mundo existam aproximadamente 24 mil espécies de borboletas. Já os besouros pertencem à ordem dos coleópteros, palavra derivada de coleus, que significa caixa, e ptera, asas. Existem cerca de 300 mil besouros diferentes no mundo. Aqui você também vê alguns exemplares de artrópodes voadores. Aqui podemos observar um fenômeno conhecido como divergência evolutiva, que ocorre entre animais como o elefante e o peixe-boi.
De acordo com essa teoria, esses dois animais que compartilham um ancestral recente e tornaram-se tão diferentes em razão da pressão do ambiente, que fez com que cada um seguisse sua história evolutiva. Exatamente o contrário do que ocorre entre o morcego e o pássaro quiriquiri, que é a chamada convergência evolutiva. É um fenômeno observado em seres vivos de origens diferentes que compartilham o mesmo habitat e acabam por desenvolver características semelhantes. O morcego e o quiriquiri não têm ancestral comum, pois o morcego é um mamífero e o quiriquiri é uma ave, mas ficaram parecidos pela pressão do ambiente. Outros exemplos desse fenômeno são a toninha e o bagre, e o mussum e a moreia. Essas duas vitrines fazem uma comparação interessante. Mostram as diferenças de comportamento entre um grupo de animais que tem hábitos noturnos dos que têm hábitos diurnos. Enquanto o pássaro e o cervo dormem à noite e durante o dia saem em busca de alimento, o morcego e a coruja fazem exatamente o contrário. Veados, borboletas e mariposas seguem o mesmo esquema. Para as aranhas e os escorpiões, tanto faz, pois costumam sair tanto de dia quanto de noite. Já esse cupinzeiro fica brilhante à noite pela fosforescência das larvas. Nessa área podemos apreciar vários instrumentos de trabalho dos zoólogos, instrumentos de coleta, armadilhas, ferramentas, microscópios. Um zoólogo é um biólogo que se especializou no estudo de animais. E tem várias especialidades dentro da zoologia. Você pode trabalhar com vários grupos distintos, claro. Por exemplo, alguém que trabalha com insetos se chama entomólogo, alguém que trabalha como eu com peixes se chama um ictiólogo, alguém que trabalha com aves se chama um ornitólogo. Mas isso é só um tipo de enquadramento muito geral. Porque dentro dessas várias especialidades, você pode ainda trabalhar com vários tipos de perguntas que se faz acerca desses assuntos. Por exemplo, um ictiólogo pode trabalhar com o que eu trabalho, por exemplo, que é a evolução de peixes e biodiversidade. Mas tem muita gente que é ictiólogo que trabalha com ecologia de peixes, tem gente que é ictiólogo que trabalha com biologia de pesca, tem gente que é ictiólogo que trabalha com comportamento de peixes. Então, esse enquadramento pelo grupo de estudos é só um enquadramento muito geral. Por exemplo, eu trabalho com evolução de peixes. Eu tenho mais a ver com alguém que trabalha com evolução de palmeiras do que com alguém que trabalha com ecologia de peixe. O grupo de estudo ele é uma coisa importante, mas não é o mais importante. O tipo de pergunta que você faz é o mais importante. A coleta de amostras é apenas uma parte do trabalho do zoólogo. Há muitas pesquisas de campo e nos laboratórios e trocas de informações. Enfim, um esforço enorme para compreender e aprender com esses estudos e lutar para preservar a biodiversidade. O trabalho de campo é uma das partes mais interessantes da carreira de um biólogo e especificamente de um zoólogo. Existem zoólogos que não fazem trabalho de campo, só o tempo do laboratório, a carreira inteira. Porque existe muita coisa para se pesquisar tanto em laboratório quanto no campo. O normal é que você vá buscar dados no campo e você trabalhe eles no laboratório, que é o que eu e a maioria dos meus colegas fazemos aqui. A alta qualificação dos profissionais que integram a equipe do museu é reconhecida tanto no Brasil como no exterior, por meio de inúmeros trabalhos publicados. Podemos acompanhar aqui como são organizadas e guardadas as coleções do Museu de Zoologia da USP, que constituem um importante patrimônio científico e cultural do Brasil. As diferentes espécies do acervo têm diversas formas de conservação. Alguns animais são guardados em vidro, com álcool, insetos como borboletas e pernilongos são espetados em alfinetes, conchas e corais são guardados a seco e assim por diante. Agora chegamos a uma área da exposição que vocês com certeza vão adorar, a Sala dos Ecossistemas. Aqui estão expostos vários animais da fauna da América do Sul. Como veremos, nosso continente é rico em biodiversidade. A fauna da Amazônia está bem representada com espécimes como a onça, o bicho preguiça e o guariba, também conhecido como macaco uivador. Essa montagem reúne animais que correm sério risco de extinção. Se nada fizermos, logo a anta, o tatu, o jacaré de papo amarelo e a onça parda existirão apenas em museus como este. Esta vitrine mostra a beleza e a variedade de pássaros que temos por aqui, como as águias, as arpias, os gaviões, o pombo, o flamingo e o tuiuiu, que é considerada a ave símbolo do Pantanal. No Cerrado habitam várias espécies, como a ema e o tamanduá. Como todos sabemos, o tamanduá adora alimentar-se de formigas.
E a Ema, você sabe do que ela gosta? Essa aqui, pelo visto, comia de tudo, inclusive botões. Isso porque ela vivia no Parque da Aclimação, em São Paulo, onde é grande a presença humana. E, infelizmente, nós quase sempre deixamos vestígios como este que a coitadinha comeu. Algumas pessoas confundem o avestruz com a ema. A diferença entre eles é que o avestruz é uma ave tipicamente africana e é bem maior do que a ema. A ema, por sua vez, é um animal típico do cerrado brasileiro. Além disso, o avestruz tem 2 dedos em cada pata, a ema 3. A Mata Atlântica é um dos nossos ecossistemas mais ameaçados. Sofreu uma grande devastação desde o descobrimento do Brasil até os dias de hoje, restando apenas 7% da mata original. Apesar disso, sua biodiversidade é uma das maiores do planeta. Podemos ver alguns de seus representantes, como o tucano, a gralha azul, o sagui e a coruja. Nos poucos remanescentes de Mata Atlântica que ainda existem, ainda tem coisa que a gente não conhece. Isso aqui é impressionante, muita gente não imagina isso, mas você pode pegar coisas absolutamente originais, dados originais, a 2 horas de carro de São Paulo. A caatinga é uma cobertura vegetal genuinamente brasileira, ou seja, endêmica, uma vez que as espécies que a compõem não são encontradas em nenhuma outra parte do mundo. Aqui podemos encontrar bichos como a sussuarana, o falcão, a cascavel, a iguana, o mocó, a paca, o tatu-galinha e aves como o jaú e carcará. O Brasil possui a maior faixa de mangue do planeta, com cerca de 20 mil km², desde o Nordeste até o sul do país. Mesmo com uma variedade pequena de espécies, o mangue ainda é considerado um dos ambientes naturais mais produtivos do país, devido às suas grandes populações de crustáceos, peixes e moluscos. A costa brasileira ocupa cerca de 3,5 milhões de km² e é o berço de uma grande diversidade biológica. Esses são alguns animais que vivem em praias arenosas: o siri, o caranguejo, os moluscos, a tatuíra e a tamburutaca. O que causa fascínio no museu é exatamente as pessoas saberem que aquilo que está exposto não é só uma exposição. Aquilo reflete algo que é produzido aqui dentro do museu. O museu é um centro de pesquisa em zoologia já há décadas, já existe há mais de 100 anos. E nas últimas décadas ele se tornou um centro muito ativo de produção de conhecimento na sua área. Então isso é uma parte importantíssima, é a mais importante. Na minha opinião, é a mais importante. É o que mantém um museu vivo, é a pesquisa que se faz aqui dentro. É o tipo de conhecimento que se produz. E que é conhecimento original, ele não é produzido em outro lugar. Ele é produzido aqui dentro. Isso é o que mantém, isso é a alma de um museu. A origem da vida é uma incógnita, e cada época busca, a seu modo, desvendar uma parte desse mistério. A nós, cabe viver nosso tempo, buscando na história, nas novas descobertas e nas nossas experiências pessoais, aquilo que nos move em direção à vida. Assim, como sonhava Darwin, esperamos que durante o processo de evolução possamos nos tornar seres humanos melhores, mais atentos e cuidadosos com o mundo que habitamos. E vamos continuar essa evolução através dos próximos programas da série Conhecendo Museus. Até lá! Dinossauro, avião, pororoca, timão. Histórias vou saber quem sou eu. Um jeito de aprender, conhecendo museus. O Brasil viajar sem sair do lugar. Cafuso ou mameluco, saber quem sou eu. Vou logo resolver, conhecendo museus. Capivara, piqui, Opala, Sambaqui. Entender de Minas, saber quem sou eu. Como posso descobrir? Conhecendo museus, conhecendo museus.